todos que estão aqui nesta sala, boa noite àqueles que estão nos assistindo através da nossa live. Que a paz esteja nesta casa e nos lares daqueles que nos assistem. Nosso tema de hoje será os itens 9 e 10 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não vos inquieteis pela posse do ouro. E como ontem foi o Dia dos Pais, eu gostaria de dedicar este tema para todos os pais, especialmente aquele que foi o meu pai, que foi uma pessoa muito simples, apesar de ter sido um homem muito rico, não se deixou contaminar pela riqueza. Meu pai era muito simples, tratava todos iguais, tanto os ricos como os pobres. Não negava posada e comida para quem chegasse na sua casa. Por isso, lá na fazenda sempre tinha alguém para almoçar. Às vezes eram os mascates que vinham a cavalo, trazendo suas roupas e tecidos para vender. Às vezes tropeiros, às vezes compradores de gado. Enfim, sempre tinha alguém lá na casa. E ele recebia sempre de braços abertos. É a natureza do gaúcho ser hospitaleiro. Tem até uma música dos Bertucci, né, que todo mundo conhece, que diz: venho vindo de longe e muito tenho que andar. Por isso, peço ao patrão um lugar para posar. Chega, seu moço e apeio, puxa o pingo pro galpão, porque neste rancho de gaúcho tem posada e chimarrão. Talvez esse costume tenha vindo dos judeus, porque lá também eles costumavam abrigar aqueles que atravessavam o deserto em viagem. Infelizmente hoje não dá mais para fazer essas cortesias, né? Porque nunca se sabe se é uma pessoa do bem ou se é alguém que vem para roubar. Mas, infelizmente, não dá. Por isso Jesus disse a seus apóstolos para não levar nada quando saíam a pregar a Boa Nova, conforme está aqui em Mateus, no capítulo 10. Não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforje pelo caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Esta frase, quem trabalha deve ser alimentado, tem um sentido mais profundo, porque trabalhar é servir, e todo aquele que trabalha merece ser gratificado. E para os apóstolos não havia gratidão maior do que servir a Jesus, porque servir a Jesus é uma gratificação para a alma, não são bens materiais. Os bens materiais são passageiros, como sabemos, né? Eles pertencem à terra e aqui na terra vão ficar. Por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões roubam, porque onde está seu tesouro, também está o vosso coração. Isso está no capítulo 6 de Mateus. Nunca devemos esquecer que nós somos espíritos imortais e que estamos de passagem apenas aqui neste planeta para aprender e passar por experiências. E os bens materiais pertencem à terra, como eu disse antes, e aqui vão ficar. E a nossa vida terrena passa muito rápido. Que digam aqueles que já estão quase na minha idade. A gente, depois dos 20 anos, não nota mais passar o tempo. E antes de encarnar, os espíritos fazem uma programação para reencarnar, onde o básico é o ser. Ser um homem de bem, ser paciente com os outros, ser útil na sociedade. Só que depois que reencarna, ele esquece o ser e passa a usar o ter, que é o padrão imposto pela sociedade. Ter muito dinheiro, ter um cargo de destaque, ter uma boa aparência,
e assim por diante. E enquanto mais ele se esforça para ter, mais se distancia do ser. O homem, como disse aquele pensador, gasta a saúde para acumular riqueza, depois gasta o dinheiro para buscar a saúde. E de que adianta ter muito dinheiro se não tiver saúde e nem um amigo de verdade? Que adianta colares e anéis de ouro se tem que andar escondendo dos ladrões e, no fim, ainda serve para os herdeiros disputarem a sua posse? De que adianta ter um cargo de destaque e só pensar em ganhar mais sem nunca ter auxiliado ninguém? De que adianta arriscar a saúde com cirurgias para manter a beleza física, se o tempo vai destruir tudo? Tem mulheres que colocam botox nos lábios, né, para deixar mais carnudos, e fica parecendo com uma tainha do beiço grosso. Vocês já viram falar em tainha do beiço grosso? Se não viram, procure na internet, fica muito parecido. Tem outras que botam um botox no bumbum para ficar mais elegante, fica mais parecido com uma saúva, não é mesmo? Então, viver é crescer espiritualmente. Mas o homem corre tanto atrás dos bens materiais como se nunca fosse morrer, e assim esquece de viver. E quando o espírito desencarna, sofre porque não aproveitou seu tempo para crescer, e arrependido pede uma nova oportunidade para reencarnar. Só que reencarnar não é muito fácil. Dizem os espíritos que no plano espiritual existe 4 vezes mais desencarnados esperando uma vaga para reencarnar do que os que estão encarnados aqui na Terra. Então é complicado, né? E continua Jesus aqui no nosso capítulo 10. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de alojar-vos, e permanecei ali até que deixeis o lugar. Entrando na casa, saudai-os, dizendo que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, esta paz virá com ela, ficará com ela. Se não for digna, a vossa paz retornará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar as vossas palavras, ao sair desta casa ou desta cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Quando nós desejamos a paz para alguém ou para algum lugar, irradia uma energia que envolve todo o ambiente ou esta pessoa. Se ela estiver em sintonia para receber esse nosso desejo de paz, ela vai receber. Caso contrário, esta paz retorna para nós, porque tudo que nós desejarmos para alguém é aquilo que nós vamos receber. Como disse São Francisco, é dando que se recebe. Isso me faz lembrar uma frase do Celso Brutis, que teve aqui há poucos dias, que disse: cale a palavra que ofende. Se pensa que ela vai atingir apenas o outro, está enganado. Você é que será mais atingido. Temos que lembrar que nem todos pensam igual a nós. Cada um tem a sua maneira de pensar. Então não devemos impor aquilo que nós achamos que é o certo. É por isso que o Espiritismo não força ninguém a aceitar os seus princípios. Porque sabe que nem todos vêm na casa espírita para querer ser espíritas. Muitos vêm aqui só para receber o atendimento que a casa proporciona. E nem todos que desejam ser espíritas conseguem, porque ser espírita não basta dizer que entrou para o espiritismo. É preciso o espiritismo entrar na pessoa. E para isso ele precisa mudar, precisa passar pela reforma íntima, que consiste em educar os sentimentos, aprender a perdoar, praticar a caridade e tantas outras virtudes. Por isso, muitos desistem pelo caminho, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, por essas palavras, encerro o nosso texto de hoje. Vamos nos preparar para nós receber
o passe. Vamos agradecer a Deus por tudo que recebemos. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe e alivia nossos momentos de dor. Por essa doutrina que nos ensina e transforma. Obrigado, Senhor, pelos trabalhadores desta casa que dedicam o seu tempo para nos servir. Obrigado aos bons espíritos que se dignaram a estar conosco nesta noite, trazendo esses fluidos salutares de cura e de paz. Pai nosso, que estás em nós, que estás naqueles que caminham do nosso lado e naqueles que partiram, deixando nossa alma ferida pela saudade. Santificado seja seu nome, e venha a nós o vosso reino. Um reino de paz, de justiça, de luz e de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Porque somos servos da sua vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, para que nunca nos falte o alimento do corpo e o alimento da alma. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem, porque sabemos que ainda somos devedores. Não nos deixes cair em tentação, para que nós possamos vigiar os nossos pensamentos e não cair na influência destes irmãozinhos que ainda não desconhecem a sua lei. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, do mal da violência dos homens, da obsessão dos espíritos. Mas se um dia tivermos que passar por esta prova, dai-nos força para vencer. E que a paz esteja com todos. Obrigado a todos. E agora vamos receber o passe.